Essa primeira parte do vídeo eu vou ensinar como fazer o recheio da coxinha ou risole. Eu vou fazer um recheio tradicional que a gente come em coxinha. Vai 1 kg de peito de frango. Eu gosto de comprar o peito com osso. Faz a carne ser mais macia, fica mais gostoso, faz toda uma diferença. Então eu só tiro a pele e dou uma picada para poder refogar ele, poder dar uma dourada nele e deixar mais gostoso. Coloco uma colher de banha de porco na panela, você pode usar também azeite, usar óleo, o que você tem costume de usar. E aí você vai deixar derreter, deixar a panela ficar bem quente. Quando a panela já estiver bem quente, você vai começar a colocar os peitos na panela, porque você quer selar, você quer dar um dourado. Você vai perceber que toda receita que eu faço com carne, eu gosto de sempre selar essa carne, dar uma dourada nela para dar um pegadinho na panela. Esse pegadinho que a gente deixa na panela faz toda a diferença, faz com que a comida fique com mais sabor, fique mais gostosa, tá certo? E faz o caldinho ficar melhor. Então, agora é questão de ter paciência. Você tem que deixar ela agora secar, vai juntar um pouco de água no fundo, você deixa essa água secar e depois você começa a dar uma mexidinha nela para poder ela dourar. Quando você vê que já tá com um lado dourado, você já dá uma mexida e aí você vai nisso, você vai mexendo e deixando dourar. Quando você vê que tá dourado, dá uma mexidinha até você ver que ela já está toda dourada, tá certo? Vai levar um tempo. Quando já deu uma dourada, você vê que não tem muita água embaixo, você coloca uma cebola ralada. Eu gosto de colocar ralada porque aqui em casa o pessoal não gosta de pedaços de cebola, as crianças não gostam de pedaços de cebola. Então eu gosto de ralar porque ralada dá bastante gosto e não fica pedaços grandes de cebola no frango. Então eu vou pegar agora, deixar essa cebola dourar. Quando ela estiver bem douradinha, eu vou colocar água quente. Então eu já coloquei uma água para esquentar. E enquanto eu vou dourando a cebola, a água vai esquentando, isso já vai fazer cozinhar mais rápido esse frango. Pronto. Vai sempre mexendo para não queimar, dá uma mexidinha, para poder não queimar essa cebola. Agora vamos aos temperos. Eu gosto sempre de lembrar que tempero é gosto, então eu sempre gosto de colocar pimenta do reino ralada, vou colocar uma cúrcuma, é sempre as mesmas coisas que eu gosto de usar. Gosto de usar cúrcuma, gosto de usar páprica defumada e gosto de colocar cominho em quase tudo. Não tudo, mas na maioria das coisas. Mas cominho tem que ter bastante cuidado para não colocar muito. Se você colocar muito cominho, fica ruim. Então, um tiquinho de cominho faz toda a diferença numa receita. Sou medrosa com sal, eu não gosto de colocar muito sal, porque depois não tem como tirar. Então, eu sempre coloco uma colher de chá de sal, 2 colheres de chá de sal, e depois, quando tá desfiado, temperado, eu provo e acerto o sal. Olha que cor bonita que ficou o frango. Aí agora que ele tá bem bonito, bem dourado, aí eu vou colocar a água quente. Coloco água nele até quase cobrindo. Você vai ver que eu vou colocar aqui a água quente. Achei pouca e vou acrescentar água normal mesmo, não tem problema. Eu vou colocar na pressão. E quando começar a apitar, eu deixo 10 minutinhos e desligo, tá certo? Então, eu vou tirar agora o frango para poder esfriar mais rápido. Então, eu separo ele do caldo, coloco em uma travessa, no caso, colocando uma panelinha aqui. Deixo ele dar uma esfriada para eu poder desossar ele. Eu não me preocupo muito em desfiar, eu me preocupo mais em dar uma cortada
nos fios dele que eu acho longo. Então, eu tenho bastante cuidado para não deixar nenhuma cartilagem, nenhum ossinho, né? Ninguém gosta de morder uma coisa dessa no meio de um risole. Então, ter bastante cuidado, pegar pedacinho por pedacinho e ir picando em pedaços menores. Porque quando você for refogar ele, dar mais uma temperada, a finalizada no recheio, ele vai se desmanchar todinho e ficar bem desfiado. Agora, o que você não quer é aqueles pedaços longos de frango que fica ruim de colocar no recheio. Então, eu sempre dou uma picada e vejo para deixar eles todos pequenininhos. Dou até uma desfiadinha para ajudar, mas o importante mesmo é dar uma cortada nele para ele ficar menor. Essa receita é do recheio clássico da coxinha. Se você quiser fazer os risoles, colocar um queijo no meio, eu gosto sempre de colocar um provolone, colocar um requeijão, colocar alguma coisa assim para poder dar uma cremosidade no seu recheio, fica livre. Lembrando que a gente pode rechear com o que quiser, né? Isso aqui é só uma ideia, uma base para você se inspirar e fazer a sua própria receita. Agora que temos ele todo desossado e picado, a gente vai refogar ele na manteiga. Se você não quiser usar manteiga, pode usar azeite, pode usar até banha de porco se quiser. O que você quiser para poder dar essa refogada. Porque agora a gente vai colocar cebola. Colocar aqui uma cebola pequena, pode ser meia cebola média, para poder dar uma refogada boa nesse frango. Deixa a cebola caramelizar, deixa ela dar uma boa refogada. Isso sempre ajuda a deixar o sabor melhor. Agora eu vou colocar 3 dentes de alho. Eu sei que tem essa polêmica de o que coloca primeiro. Primeiro você coloca o alho, depois coloca a cebola, ou depois primeiro você coloca a cebola e depois coloca o alho. Eu confesso que às vezes eu faço de um jeito, às vezes faço de outro. Dessa vez eu fiz assim. Pronto, agora eu vou dar uma boa refogada nesse frango. Eu vou aproveitar esse momento para poder dar uma temperada maior nele. Eu peguei o caldo desse frango e peneirei para poder usar, para poder fazer a massa. Então, o restante que sobrou do caldo, a cebola, essas coisas que tinha no caldo, e o restante do caldo eu já acrescentei aqui, porque eu quero que seja um recheio molhadinho. Então, esse caldinho de frango vai fazer toda a diferença. E agora eu vou temperar mais. Vou colocar mais páprica, vou colocar mais sal, vou colocar mais e vou colocar salsinha. A salsinha dá um gosto muito bom na coxinha. Você come tem aquele gostinho de coxinha mesmo. Então, eu acho importante comprar salsinha para fazer essa receita. Não colocar demais, mas colocar uma mão, ó, uma mão cheia de salsinha picada aí, ó. Colocar a salsinha. Olha, eu falei que eu gosto de colocar cominho em tudo. Um tico de cominho. Colocar aqui também, ó, coloquei umas 2 colheres de sopa de extrato de tomate e a salsinha. E aí a questão do tipo, ir provando, eu acho que eu gosto muito de cominho, então vou colocar um pouquinho mais. Eu gosto muito de páprica, vou colocar um pouco mais. E aí você vai temperando até ficar do seu jeito que você gosta, ok? Coloquei mais um pouquinho de páprica. Olha aí, coloquei o cominho, mais sal. Então, minha gente, é muito difícil esse negócio de medida. Você vai provando e você vai vendo como é que você vê. Às vezes, evaporou muito líquido, você precisa colocar um pouquinho mais de água pra não ficar muito seco. Pronto. Agora que eu acho que já está bom, eu vou tirar e deixar esfriar pra poder rechear a minha massa. Eu já tinha começado a fazer a minha massa enquanto eu estava terminando o recheio. E agora, enquanto ele esfria, eu termino a minha massa. Tudo bem, vamos começar agora a fazer a massa do risole. Ela é bem simples, você precisa cozinhar uma batata média. Eu piquei essa batata, descasquei, piquei e vou colocar ela junto com o caldo da galinha. Para cada xícara de trigo, você vai colocar uma xícara de caldo no final de tudo. Mas depois você pode acrescentar a água para poder fazer o líquido. Então, eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui a batata e vou colocar 2 xícaras do caldo de galinha nessa batata para poder cozinhar, tá certo? Então, eu tô medindo aqui, ó, as 2 xícaras do caldo e vou guardar o restante desse caldo para poder colocar no meu recheio. Então, cozinha, espeta com um garfo para saber se está bem cozido. Quando estiver bem cozido, você vai passar por uma peneira. Então, colocar na peneira e com uma colher eu vou passar.
Essa receita é a receita da minha avó, então ela gosta de colocar uma batata na massa. Mas se você quiser, dá pra fazer sem batata também, mas eu acho gostoso. Botar batata, me faz lembrar da minha avó. E você precisa de menos trigo, né? Porque já fica mais grossinho o caldo. Então você passa na peneira para poder ele ficar bem lisinho e não ficar nenhum pedaço de batata no seu risole. Pronto. Depois de ter passado a batata, eu vou misturar com o caldo. Dá pra ver que reduziu bastante, tem pouco líquido aqui. Então eu vou ter que adicionar água. Para poder medir melhor a quantidade de líquido que tem, eu vou colocar em um outro lugar e vou medir em xícaras. Pronto, coloquei a água, vou dar uma misturada para dar uma dissolvida. E agora eu vou pegar a panela em que eu vou fazer a minha massa e nessa panela eu vou medir a quantidade de líquido. Lembrando que a mesma quantidade de líquido você vai colocar de trigo depois, então você tem que medir o líquido. Então tem 2 xícaras de líquido. Vou completar com água para ficar 2 xícaras certinhas e colocar para ferver. Para 1 quilo de frango, você precisa fazer pelo menos umas 4 xícaras de caldo e umas 4 xícaras de trigo. Mas eu não gosto de fazer de muito, porque fica ruim para misturar. Eu não sou tão forte assim para poder misturar assim, essas massas, então faço de pouco. Então tô fazendo de 2 em 2, tá certo? Muito bem. Então eu vou pegar e colocar para ferver esse líquido. Agora que ele está fervendo, eu vou acrescentar de uma vez 2 xícaras de trigo e vou misturar bastante, segurar bem na panela e deixar cozinhar até começar a formar uma película no fundo da panela. Comecei a ver que tem uma película de trigo se formando no fundo da panela. Vou misturar bem para não deixar nenhuma bolota de trigo. E aí agora, ó, fica uma massa linda. Lógico que você deixa essa massa esfriar antes, por favor, que ela vai estar muito quente, vai queimar a sua mão. Mas a massa fica assim, ó, fica muito boa de se trabalhar. Agora vamos começar a produção de risoles. Como eu já falei antes, não sou boa em fazer coxinha, por isso que eu faço risole, porque eu acho mais fácil. Quem sabe no futuro, né, eu pego a prática e ensino pra vocês como fazer coxinha. Mas eu acho risole muito mais fácil. Você abre o pedacinho, corta com um molde, eu uso aqui uma caneca, e você, ó, vai fechando e pronto, um risole. Muito bom, né? Então, eu acho assim muito mais prático. Você escolhe o tamanho do molde que você quer fazer para colocar o recheio, abre e vai cortando. E assim você começa a sua produção. Vai-se embora. Eu fiz também alguns colocando um pouco de requeijão dentro. Então, eu abria, cortava o círculo, colocava um pouco de requeijão, colocava o frango por cima e fechava. Você também pode misturar um pouco de queijo no recheio, falei já antes, né? Colocar um pouco de queijo, colocar uma azeitona, colocar um pedacinho de tomate. Você faz do jeito que você achar melhor, tá bom? Agora é hora de você criar o seu risole da forma preferida. Agora, se você quiser realmente uma coxinha clássica, esse é o recheio. Então, você pega, ó, e vai, ó, fechando, fechando. Eu ainda, ó, dou uma socadinha dentro, coloco um pouquinho mais de recheio e finalizo. Eu achei muito mais prático fazer ele dessa forma. Muito bem, agora é só seguir na produção.
Depois que você terminou de fazer todos os seus risoles, você vai empanar eles. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar primeiro no trigo, depois eu vou passar no ovo e depois na farinha de rosca. Muito bem, agora é só fazer isso com todos os seus risoles, certo? Você pode também fazer o risole assado, já vi muita gente fazendo. O meu forno não está dos melhores, eu já falei isso antes, né? Não estou me dando bem com o meu forno ultimamente. Então, eu não vou tentar não fazer assado, mas já vi muitos lugares fazendo assado e fica bom. Porque, na verdade, o risole já está todo pronto, né? Você só precisa dourar ele em volta. Então, você só frita ele para dar uma crocância, né? Dourar ele. Então, dá para assar. Muito bem. Agora é só seguir no processo e fazer isso com todos. Eu fiz alguns aqui, coloquei, empanei. E enquanto eu tô fazendo mais lá do outro lado, fazendo agora os com requeijão, minha mãe tá terminando de empanar eles. E a gente tá, ó, com tudo na produção. Uma receita dessa dá pra fazer uns 50, 55 risoles, tá certo? Foi o que rendeu pra gente. A gente não fez muito pequeno, dá pra dar 2 mordidas boas e rendeu 50 e pouco. Agora eu tive que fazer 5 xícaras de trigo. Então, eu precisei de 5 xícaras de caldo de frango e 5 xícaras de trigo. Mas eu fiz aos poucos, eu fiz 2 e depois eu fiz 3 xícaras, tá certo? Porque fica muito pesado para você misturar tudo e fazer a massa do risole. Pelo menos pra mim, né? Eu não sou uma pessoa super forte. E aí, então, colocar bastante água no frango é uma boa ideia para você ter bastante caldo. Mas também você pode acrescentar água. Aqui em casa eu tenho o costume de guardar no freezer caldo de frango. Eu faço muito frango. E aí eu sempre quando sobra caldo, tem muito caldo, eu coloco num potinho e coloco no freezer. Então, pra mim é tranquilo. Então, eu posso fazer massa a qualquer momento. Só tirando um potinho de caldo de frango do freezer e fervendo e misturando com trigo. Pronto, todos os risoles estão empanados e está na hora de fritar. Eu gosto de pegar uma panelinha pequena, eu tenho uma panela de ferro pequena, coloco bastante óleo e deixo esquentar. Quando estiver bem quente, é só o tempo de dourar mesmo. Coloco os risoles para dourar e tira. Você pode congelar esse risole antes de fritar. Assim você pode fazer risole, guarda alguns no freezer, esconde. E um dia que você está com muita vontade de comer uma coisa gostosa, você tem um risole para fritar. E pronto, já tem um lanche. Então, é um lanche muito gostoso. Não é saudável, mas a gente merece de vez em quando, não é mesmo? E não é tão difícil de fazer, apenas dá trabalho. E pronto, você tem um risole delicioso para poder comer.